Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins e vamos analisar um tópico que é muito mais considerado para os cursos de Sistema de Informação, relacionado à disciplina de Matemática Discreta. É a ideia dos conjuntos discretos e, fechando, vamos analisar o algoritmo de Euclides. Bom, o nosso objetivo é analisar os conjuntos numéricos discretos. Nós já discutimos que a matemática discreta é a parte da matemática que trata de objetos desconectados entre si. Ou seja, ela difere dos conjuntos contínuos pelos fatos de seus elementos, dos seus objetos, serem ordenáveis, enumeráveis. Esse é o caso, por exemplo, do conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais ele é o conjunto dado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. O nosso objetivo nessa aula é o de analisar os conjuntos numéricos como esse, ou seja, conjuntos numéricos discretos, analisando também qual é a estrutura de formação desse tipo de conjunto, desses conjuntos. Retomando então o conjunto dos números naturais, que é o conjunto n, com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Por que o conjunto dos números naturais é um conjunto discreto? Ele é um conjunto discreto porque existe um primeiro elemento, ou seja, eu consigo estabelecer onde ele começa. Nesse caso, que nós representamos por A1. Nesse caso, esse primeiro elemento, o A1, é o zero. O A1 é sucedido de um segundo elemento, no caso, o A2, que vale 2. Aí temos um terceiro elemento, que é o número 2, e assim sucessivamente. Ou seja, dentro dos conjuntos dos números naturais, nós podemos estabelecer a ideia de sucessor de um elemento. Dado um elemento AN, temos o próximo, o sucessor de AN, que é o AN mais 1. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, o AN igual a 26. Todo mundo sabe, é normal, é corrente. O próximo elemento após o 26 é o 27. Então, o AN mais 1 é o 27. Da mesma forma que para qualquer número natural, desde que seja maior que zero, ou seja, AN maior que zero, existe um antecessor. E nesse caso, nós representaremos por AN menos 1. Logo, se nós voltarmos ao exemplo do AN 26, ele tem um antecessor, ou seja, um valor que vem antes, que é o AN menos 1 igual a 20. Mas nós estamos trabalhando com matemática. Então, não basta o senso comum, aquilo que nós aprendemos cotidianamente. Como que a matemática formaliza, como que a matemática constrói o conjunto dos números naturais? A lei de formação do conjunto dos números naturais foi definida pela primeira vez por Feynman. E o objetivo é dar uma estrutura lógica de forma que eu conseguisse construir uma teoria sobre o conjunto dos números naturais. O que diz esses axiomas? Primeiro axioma: existe um número que é o zero, ou seja, zero é um número natural. Segundo, se A é um número natural, existe um único B, que também é natural, que é sucessor de A. E esse B é dado por A mais 1. Por exemplo, vamos voltar lá no nosso exemplo do A igual a 27. De acordo com esse axioma, existe um único B, tal que B vai ser o A mais 1, ou seja, 26 mais 1. Então, nesse caso, o nosso B é o 27, ou seja, 27 é o sucessor de A igual a 26. Qual é o terceiro axioma? O zero não é sucessor de nenhum número natural. Isto é óbvio porque se ele é o primeiro elemento, não temos a necessidade, não teremos um antecessor para ele. Quarto postulado,
se dois números naturais têm sucessores iguais, então são iguais. Isto é importante para garantir a ordem dentro do nosso conjunto. Não permite que eu tenha números diferentes com o mesmo sucessor. Portanto, é fundamental a existência deste postulado. E quinto e último, são 5 os postulados. Se 0 pertence a S e S contém todos os sucessores A que pertencem a S, então S é um subconjunto dos números naturais. Então, isto amplia que qualquer propriedade que vale para um determinado elemento A do conjunto S valerá para o seu sucessor. Isto amplia o conjunto dos números naturais. Esse conjunto de pressupostos permite a formação do conjunto dos números naturais. Primeiro, ele garante se eu tenho um elemento qualquer natural, eu terei um sucessor para esse elemento. Segundo, se uma propriedade é válida até esse elemento conhecido, ela valerá para todos os elementos naturais. Então, isso permite garantir a formação, a homogeneidade do conjunto dos números naturais. Um exemplo: qualquer que seja x igual a 2n, onde n é um número natural, esse x será um número par. Vamos verificar a validade desta afirmação. Nós sabemos que se x é n, pelo postulado 2, existe um sucessor de n, no caso, o n mais 1. Então, o par sucessor de x será o x n mais 1, que será igual a 2 vezes n mais 1. Agora, aplicando a distributiva, 2 vezes n mais 1 é o mesmo que 2 vezes n mais 2. Ora, nós sabemos 2 2n é par. Somando ao 2n, que é par, a duas unidades, teremos um novo número, continuaremos tendo um número par. Logo, para todo x, se x for igual a 2 vezes n, então x é um número par. Esse algoritmo, ou seja, essa formação, essa lei de formação, permite que eu construa estruturas computacionais que vão definir se um elemento é par ou não. Vamos ver outros casos de lei de formação que nós podemos definir dentro dos naturais. Então, algumas delas, né? Então, a primeira nós vimos, né? O conjunto dos números pares é o conjunto dos elementos p, tal que x, onde x é igual a 2a, tal que x é um número natural. Temos os ímpares também, ou seja, o sucessor de um par é um número ímpar. Então, dado um número par, no caso 2a, o seu sucessor, então no caso 2a mais 1, será um ímpar. Por exemplo, vamos admitir que o número 5 natural seja o nosso a. Então, pela regra anterior, o nosso x será 2 vezes a mais 1, portanto, 2 vezes 5 mais 1. Ora, 2 vezes 5 dá 10, somado com 1, 11. E 11 é um número ímpar. Então, isso é um exemplo que mostra que, dado um número par, se eu somar 1, eu tenho um sucessor ímpar. Uma generalização importante dentro dos números naturais, das operações com números naturais, são os múltiplos de x. Então, dado um número x, os múltiplos de x são números y tais que o x é multiplicado por um natural qualquer. Exemplo. Por exemplo, qual é o conjunto dos múltiplos de 5? Bom, vamos pegar o primeiro natural, que é o zero. Se o a for zero, então y, dado que a lei de formação é y igual a x vezes a, será 5 vezes zero. Todo número multiplicado por zero é igual a zero. Então, logo, o zero é múltiplo de 5.
Vamos pegar o sucessor de 0, que é o 1. Então, 5 vezes 1, isto é igual a 5. Logo, 5 também é múltiplo de 5. Pegando o sucessor de 5, de 1, que é o A igual a 2. 5 vezes 2, 10. Logo, 10 também é múltiplo de 5. Pegando o sucessor de 2, temos o A igual a 3. Portanto, y será 5 vezes 3, que é 15. Logo, y igual a 15 é múltiplo de 5. Ou seja, os múltiplos de 5 é o conjunto de elementos formado por 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Observe que nós temos aqui uma sequência: 5, 0, 5, 10, 15, 20. E uma sequência definida dentro dos números naturais será um subconjunto dos números naturais. Lembrando, sequência é uma lista ordenada de números, né? Uma lista ordenada de objetos, não necessariamente números. O próprio conjunto dos naturais é uma sequência numérica. Quando eu defino sequência, quando eu ordeno a sequência, eu posso representar o primeiro elemento tanto por A0 como por A1. Nós vamos dar preferência ao A1 muito mais por uma questão de cardinalidade, ou seja, o primeiro elemento é o A1, o segundo elemento é o A2, e assim sucessivamente. Analisado como se estrutura o conjunto dos números naturais, vamos analisar agora quais operações numéricas eu posso efetuar com esse conjunto. Vamos primeiro analisar a ideia de operação interna a um conjunto. Nós representamos a operação interna por dois elementos, então no caso AB, e uma operação, no caso aqui eu chamei a operação asterisco. A operação asterisco vai ser utilizada, o asterisco vai ser utilizado como multiplicação por um problema de computacional. O asterisco em informática equivale à multiplicação, mas no nosso caso aqui, o asterisco seria um elemento generalizador. Então, nós vamos definir uma operação interna a um dado conjunto quando, dado dois elementos A e B e uma operação estrela, vamos chamar aqui de estrela, nós vamos dizer que a operação é interna se esses dois elementos de A operados, ou seja, trabalhando um com o outro, eu tenho um terceiro elemento C que também é do conjunto A. Então, dado o elemento A e B de um conjunto A, no caso do conjunto natural, a resposta será um elemento C também natural. O exemplo, né, a adição é uma operação interna ao conjunto dos números naturais, pois quaisquer que sejam os números A e B natural, a soma será um número C também natural. Por exemplo, se A igual a 4 e B igual a 7, existe um único número C, tal que 4 mais 7 seja natural. No caso, C é 11. 7 mais 4, 4 mais 7, 11. E 11 é um número natural. Vejamos então as propriedades operatórias da adição no conjunto dos números naturais. Então, como dissemos na etapa anterior, a primeira propriedade, aquela que garante a existência da operação, é a chamada propriedade do fechamento. Ou seja, dado dois números A e B, números naturais, existe um único número C que também seja natural, de forma que a soma de A mais B seja natural. Ou seja, isso garante que
somando dois naturais, o resultado será também um natural. Garantida a existência da operação, uma segunda propriedade importante é a chamada propriedade comutativa. Dado dois elementos A e B naturais, ou seja, dado dois números naturais, a soma de A mais B é a mesma soma de B mais A. Vejamos um exemplo. Supondo A igual a 5 e B igual a 7. A soma de 5 mais 7 é igual à soma de 7 mais 5. Ou seja, 5 mais 7 é igual a 12 e 7 mais 5 também é igual a 12. Ou seja, a ordem dos elementos dentro da soma não altera o seu resultado. Cuidado, não é a ordem dos fatores. Fatores são elementos, é o nome dado aos elementos da multiplicação. Aqui a ordem das parcelas na soma não altera o resultado da soma. A segunda propriedade é a chamada propriedade associativa. E ela é uma propriedade importante que permite ampliar a adição de dois números para um terceiro número. Ou seja, dados três números A, B e C naturais, a soma das duas primeiras parcelas com a terceira tem o mesmo valor da soma da primeira com a soma das duas últimas parcelas. Vamos ver um exemplo. Sejam A igual a os elementos A, B, C, tal que A seja igual a 5, B 3 e C igual a 7. Se A mais B mais C é igual a A mais B mais C, então 5 mais 3 mais 7 é igual a 5 mais 3 mais 7. Sabemos que 5 mais 3 dá 8, então 5 mais 3 mais 7 será 8 mais 7. E que 3 mais 7 é igual a 10, portanto 5 mais 3 mais 7 é 5 mais 10. E 8 mais 7 é igual a 15, 10 mais 5 mais 10 também é igual a 15. Essa propriedade é útil no que nós chamamos de cálculo mental. É claro que é mais simples eu agrupar o 7 com o 3, formando 10, e agrupando o resultado com 5, obtendo 15. Ou seja, a ordem das parcelas não vai alterar a soma, mas essa soma aqui mentalmente acaba sendo um pouco mais simplificada. Outra propriedade importante para os números naturais, para a soma de números naturais, que é a do elemento neutro. Esse elemento neutro é o zero. Existe um número e, no caso e é igual a zero, de tal forma que a soma de qualquer natural com ele será igual à soma dele com o natural, que será o próprio número natural. Exemplo, vamos considerar o 21, que A seja igual a 21. De acordo com essa propriedade, 21 mais E é igual a E mais 21, que é igual a 21. Ou seja, somando 0 a 21, o resultado é igual a 21. Aí alguém pode dizer, que vantagem tem eu enunciar essa propriedade? A vantagem é que eu vou ter como característica básica na soma que toda vez que eu tiver um numeral que não estiver sendo adicionado a nada, consideramos que ele está sendo adicionado ao elemento neutro, ou seja, a zero. Formalizando então, se E é igual a zero, 21 mais 0 é igual a 0 mais 21, que é o próprio 21. Resumindo, dentro da adição de dois números naturais, ou seja, na soma de A e B, são válidas as seguintes propriedades. A propriedade do fechamento, onde garante que, somando dois números naturais, o resultado é um número natural. A ordem das parcelas não altera o resultado da soma, é chamada propriedade comutativa. Na soma de 3 ou mais parcelas, a ordem que eu efetuo a operação não afeta o resultado final, chamada propriedade associativa. E
existe um elemento natural que, adicionado a qualquer outro, não altera o valor do número natural. É chamado elemento neutro. A segunda operação interna ao conjunto dos números naturais é a multiplicação. Para garantir a existência da multiplicação, nós temos também a propriedade do fechamento. Ou seja, dado dois números A e B naturais, existe um número C tal que, o número C também natural, de forma que o produto de A vezes B é igual a C. Eu estou dizendo, então, que o produto de dois números naturais é o resultado, tem por resultado também um número natural. Lembrando, produto é o nome dado ao resultado da multiplicação. Exemplo, se eu considerar o A igual a 3, o B igual a 4, existe um terceiro número natural, que é o produto de 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12, que é um número natural. Também é válida na multiplicação de naturais a propriedade comutativa, ou seja, dado dois números naturais, o produto de dois números A e B, o produto de A por B é o mesmo de B por A. Como exemplo, podemos pegar aqui se o A for igual a 3 e o B igual a 4. Se A vezes B é igual a B vezes A, então 3 vezes 4 é igual a 4 vezes 3, ou seja, 12 é igual a 12. É claro, é óbvio, né? Uma propriedade também importante é a associativa. Da mesma maneira que na adição, o produto, de novo, o produto é o nome dado ao resultado da multiplicação de dois ou mais números. O produto de A por B e o resultado por C tem o mesmo valor do produto de A pelo resultado de B por C. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Pegamos aí como exemplo o A igual a 3, B igual a 4, C igual a 5. Se A vezes B vezes C é igual a A vezes B vezes C, então 3 vezes 4 e o resultado de 3 vezes 4 vezes 5 tem o mesmo valor de 3 multiplicado pelo produto de 4 vezes 5. Isso é evidente, né? Porque 3 vezes 4 é igual a 12. E 4 vezes 5 é igual a 20. E 12 vezes 5 é igual a 60. Da mesma forma que 3 vezes 20. É importante destacar aqui que produto é o nome do resultado em uma multiplicação. Assim, por exemplo, 2 vezes 3 igual a 6, tanto 2 quanto 3 são chamados de fatores, enquanto que 6 é o produto desses fatores. Outra propriedade importante na multiplicação é o chamado elemento neutro. Existe um elemento dentro dos naturais, tal que o produto dele por qualquer outro não altera o seu valor. Ou seja, dado um natural A vezes esse elemento é igual a esse elemento vezes A, que é igual a A. Podemos pegar como exemplo aqui o 5. 5 vezes um dado elemento é igual a esse elemento. Se 5 vezes um dado elemento é igual a um dado elemento vezes 5, que é igual a 5, claro, esse elemento tem que ser a unidade. Porque 5 vezes 1 é igual a 1 vezes 5, que é igual a 5. Também, de novo, né? Aí alguém poderia questionar qual é a utilidade dessa propriedade. A utilidade está em situações, né, como, por exemplo, né, x, né, é equivalente a 1
vezes x. Toda vez que eu tiver que efetuar alguma operação onde envolvendo um termo algébrico que não está acompanhado de nenhum fator, assumimos que esse fator é a unidade, uma vez que o elemento neutro da multiplicação é a unidade. Também é válida na multiplicação a propriedade distributiva, ou seja, dado três naturais, A, B e C, o produto de A com a soma de B mais C é igual à soma dos produtos de A por B e de A por C. Ou seja, na linguagem corrente, nós multiplicamos o A por B, depois multiplicamos o A por C. E o resultado é o mesmo de se eu efetuar a soma de A por B, de B por C e multiplicar o resultado por A. Vejamos aqui um exemplo. Considerando A igual a 3, B 4 e C 5, se A vezes B, se A vezes a soma de B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C, então 3 que multiplica a soma de 4 mais 5 é igual a 3 vezes 4 mais 3 vezes 5. Como nós sabemos, quando eu tenho uma estrutura envolvendo parênteses, primeiro eu faço o que está entre parênteses, depois eu multiplico. Já quando eu tenho uma estrutura direta, onde eu tenho envolvendo multiplicação e adição, a prioridade é da multiplicação. Então, baseado nessas propriedades, a soma de 4 mais 5 é 9, e 3 vezes 9, 27. O produto de 3 vezes 4, 12. O produto de 3 vezes 5, 15. E a soma de 12 mais 15, 27. Igual ao lado esquerdo da igualdade. Outra propriedade importante é do elemento nulo. Dado dois elementos A e B, se A vezes B é igual a zero, então A é igual a zero ou B é igual a zero. Nesse caso, vamos pegar como exemplo aqui. Se eu considerar o A como sendo 6, e se A vezes B é igual a zero, então vamos ter que 6 vezes B é igual a zero. Ou seja, para que este produto seja zero, quem deve ser zero será o B, uma vez que o 6 é diferente de zero. Agora, se ao invés do A, o B é que fosse 6, no produto de A vezes B igual a zero, eu teria A vezes C igual a zero. Igual a zero. Logo, quem teria que ser zero é o A. Lembrando, na prática, aqui nós teremos a propriedade comutativa. 6 vezes 0 é igual a 0 vezes 6. Portanto, o produto de um número, de dois números, onde o resultado é nulo, é porque um dos fatores, podendo acontecer dos dois, serem nulo. Resumindo, dentro da multiplicação, nós temos então as propriedades do fechamento, que garante a existência da multiplicação, a propriedade comutativa, que permite que eu multiplique os dois objetos, os dois números, em qualquer ordem, a associativa, que me permite multiplicar 3 ou mais elementos na ordem que eu achar melhor, que achar conveniente, o elemento neutro, que no caso da multiplicação é a unidade, a distributiva, que permite que eu multiplique o A pela soma de duas parcelas, da mesma forma que eu posso distribuir o fator que está multiplicando a soma por cada elemento da parcela, e o produto nulo, ou seja, o produto de dois números que é igual a zero é porque um dos fatores é igual a zero. Vamos analisar agora duas situações importantes em nosso cotidiano, que são os cálculos relativos à divisão e à subtração numérica, no caso agora, dentro do conjunto dos números naturais.
A subtração ou diferença de dois naturais é definida da seguinte forma. Seja os elementos A, B e C e a operação diferença, nós vamos dizer que a diferença entre A e B só existe se, que nós representamos, claro, por A menos B, se existir um terceiro elemento C, também natural, de forma que o A seja a soma de C mais B. Veja que para aqui definir a diferença, eu estou utilizando como base a adição. Exemplo, supondo que nós tenhamos por A 20 e B 15. Existe um inteiro C, no caso o 5, de tal forma que o 20 é igual a 5 mais 15. Ou seja, isso me permite então definir que A menos B vai ser igual a 20 menos 15, que é igual a 5. Percebam que esta subtração só será possível se o A for maior ou igual a B. A subtração dentro dos números naturais só será possível se A for maior ou igual a B. 20 menos 20, existiria um inteiro, um natural, no caso o zero, porque 0 mais 20 é igual a 20. Né? É o caso do elemento neutro. Isto nos leva a concluir que a subtração não é uma operação interna ao conjunto dos números naturais, uma vez que nem sempre vai ser possível efetuar essa diferença. Para que exista a diferença, de novo, diferença é o nome dado ao resultado da subtração. Então, para que exista a diferença, o minuendo, ou seja, o termo da esquerda, deve ser maior ou igual ao termo da direita, que é denominado de subtraindo. Outra operação comum no nosso dia a dia é a divisão. Divisão ou quociente. De novo, quociente é o nome dado ao resultado da divisão. Quociente ou razão, se o resultado for exato. Então, dado três números, A, B e C, e a operação divisão, que pode ser representada por este símbolo tradicional, ou pela fração A sobre B. Então, dado dois números naturais, A e B, a divisão ou o quociente entre A e B, ou seja, A dividido por B, só existe se existir um C também natural, tal que A seja o produto de B vezes C, ou C vezes B, uma vez que a multiplicação é comutativa. Temos que, então, a divisão só será possível se o A for um múltiplo de B. A divisão entre A e B só será possível dentro dos naturais, né? Dentro dos números naturais, será se o A for múltiplo de B. Exemplo, né? Eu tendo, se A for 20, B for 5, existe um fator C, que é igual a 4, de tal forma que 20 é 4 vezes 5. Ou seja, se A dividido por B é igual a 20 dividido por 5, existe um C, o 4, que é o resultado, que é o quociente nessa. Agora, se eu pegar, por exemplo, A igual a 20 e B igual a 3, a divisão de A por B não pode ser efetuada dentro dos naturais, ressaltando bem claro. Nós estamos trabalhando definindo o conjunto dos números naturais, porque 20 não é múltiplo de 3. 18 seria múltiplo de 3,
21 seria múltiplo de 3. Então, o quociente entre 20 e 3 está entre o quociente de 18 sobre 3 e o quociente de 21 sobre 3. Então, seria em torno de 6, restando então um resíduo. E agora, como que vamos fazer se o conjunto dos naturais não dá conta da subtração e da divisão? Uma saída lógica é ampliar os nossos conjuntos. E a primeira forma de ampliar o conjunto é arrumar uma estratégia para incluir a subtração. Claro que isto já nos leva a um novo conjunto, que não será mais o dos naturais. Então vamos fazer uma extensão do conjunto dos naturais. Para isso, vamos admitir que existam dois números, já não estou mais chamando de naturais, dois números A e B, e que sejam diferentes entre si, B é diferente de A, de tal forma que a soma deles seja nula. Bom, se a soma deles são nulo, é porque um dos elementos deve anular o outro, ou seja, o A deve ser igual a menos o B, de maneira que a soma dos dois seja zero. Nós diremos que menos B é o oposto de A, é o elemento que anula o A. Por coerência, nós devemos considerar o A agora acompanhado do sinal positivo. Embora na prática isso não vai interferir isso de forma significativa ao longo do curso. Então nós não utilizaremos na sequência com maior ênfase o sinal positivo. Então, por exemplo, se A for 3, ou seja, se A for mais 3, e se nós temos que A mais B é igual a zero, então mais 3 mais B é igual a zero. Logo, o B é igual a menos 3. Ou seja, o oposto de mais 3 é o menos 3. E a soma de mais 3 com menos 3 é igual a zero. Consequência: para qualquer número não nulo, podemos admitir que exista um oposto a ele. Ou seja, consideramos a unidade, assim, o mais 1. O oposto de mais 1 será o menos 1. O mais 2, o oposto de mais 2, o menos 2. O mais 3, o oposto de mais 3, o menos 3. E assim sucessivamente. Isto nos permite criar um novo conjunto, o chamado conjunto dos números inteiros. No chamado conjunto dos números inteiros, que nós vamos representar aqui pela letra Z, a letra Z para o conjunto dos inteiros mais coerente, né? É acompanhado de um traço na inclinação, mas nós não temos essa fonte no Office. Portanto, não consegui representar, vamos representar genericamente e simplesmente por Z. É o conjunto com os elementos. Adotei aqui a partir do menos 4, partindo aqui de um termo central, que seria o zero, né? O 1 e o seu oposto, o 2 e o seu oposto, o 3 e o seu oposto, o 4 e o seu oposto, teríamos o 5 e o seu oposto, e assim sucessivamente. Então, nós podemos imaginar, podemos visualizar que o oposto também é simétrico em relação ao zero. Ou seja, de mais 1 a mais 3, a distância é a mesma entre o menos 1 e o menos 3, se comparado com o zero. Então, números opostos ou simétricos são números que estariam à mesma distância da origem do sistema, que no caso seria o zero, aquele elemento que originou os naturais, né? Dentro dos números inteiros. E olha que interessante. Dentro do conjunto Z, podemos definir um subconjunto de Z, que podemos chamar de Z+, né? Z+, porque ele pegaria os elementos de 0 até o infinito. Então, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Ou seja, a parte positiva
de Z. Este subconjunto de Z, ou seja, Z+, se eu considerar que mais 1 é igual a 1, mais 2 é igual a 2 e assim sucessivamente, é o próprio conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros. Isto nos garante que todas aquelas propriedades que valiam para a parte dos números inteiros poderão ser trazidas também agora para o conjunto para os números naturais, são válidas para os inteiros. Temos que garantir, então, que ela também esteja válida para a parte negativa dos inteiros. Então, a subtração agora passa a ser válida em Z, pois dado dois inteiros A e B quaisquer, vai sempre existir um C também inteiro, tal que A mais B seja igual a C. Então, por exemplo, se nós pegarmos aqui o A igual a mais 15 e o B igual a mais 20, o mesmo exemplo anterior, só que agora com os atributos de sinal, vai existir um C, que é o menos 5, tal que mais 15 menos mais 20 é igual a menos 5. Ou seja, eu posso efetuar a subtração de dois inteiros, que o resultado será um inteiro. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque a subtração, na subtração não vale a propriedade comutativa. Portanto, por exemplo, mais 20 menos mais 15 será igual a mais 5, e não menos 5, como na diferença de mais 15 com mais 20. Por esse motivo, nós tratamos a subtração como sendo uma operação inversa da soma ou da adição. E como ficam então as operações dentro dos inteiros? Bom, então, da mesma forma que nos naturais, nós temos a adição. A soma de dois números dentro dos inteiros será sempre um número inteiro, ou seja, vale a propriedade do fechamento. Também vale a comutativa, ou seja, a ordem das parcelas dentro dos inteiros não altera a adição. Vale a associativa, ou seja, na soma de 3 ou mais parcelas, a ordem de execução da soma não altera o resultado. Existe um elemento neutro, que é, no caso, continuamos tendo zero. A novidade é a existência agora de um elemento oposto. Esta é a propriedade que nós não tínhamos no conjunto dos naturais. Então, dado um elemento A, existe um oposto a A, que nós representamos por menos A, de tal forma que A somado com o oposto de A dá zero. Exemplo, se pegarmos como A mais 10, existe o menos A, que é o menos 10, de tal forma que mais 10 somado com menos 10 é igual a zero. Resumindo, são válidas as mesmas propriedades operatórias da adição nos naturais, acrescida agora do elemento oposto. A mesma coisa vale para a multiplicação. O produto de dois números inteiros será um número inteiro. E válida a comutativa, é válida a associativa, é válido o elemento neutro, ou seja, existe o elemento neutro 1, no caso mais 1, que não interfere na multiplicação. Também é válida a distributiva, também é válido o produto, o elemento neutro. Agora temos uma nova operação, que é uma nova propriedade, que é o do elemento oposto. Dado um elemento A, existe o elemento menos A, que é resultado do produto de menos 1 por A. Resumindo, a multiplicação guarda as mesmas propriedades da multiplicação nos inteiros, acrescido agora do elemento oposto. Quanto à divisão, mantemos as mesmas dificuldades relativas à divisão dentro dos inteiros. A construção da inclusão do conjunto da divisão em um outro conjunto numérico irá gerar um terceiro conjunto não mais discreto, agora
o conjunto seria o conjunto dos números racionais. Dentro dos inteiros, a divisão só será possível da mesma forma que nos naturais, se os elementos forem múltiplos entre si, ou seja, dados os elementos A e B, a divisão entre A e B só será possível se existir um elemento C que seja múltiplo de A e B. Já vimos, né, esses exemplos na divisão de inteiros. Né? Então, se eu tenho A igual a 5, A igual a 20, B igual a 5, existe o C igual a 4, de tal forma que 20 é 4 vezes 5. Ou seja, vale as mesmas restrições, as mesmas condições que eram válidas para os da mesma forma quanto a lei da formação de alguns subconjuntos em Z. O conjunto dos números pares continua sendo definido da mesma forma. Um número par será um número x tal que x é igual a 2 vezes A, onde A agora pertence a Z. Então, nós temos nesse conjunto, por exemplo, agora, a possibilidade para A igual a menos 1. Dessa forma, né, o x será igual a 2 vezes o menos 1, que é igual a menos 2. Né? Logo, menos 2 é um número par em Z. Também os ímpares. Né? A lei de formação x igual a 2A mais 1 também é válido dentro do conjunto Z. Também para os múltiplos de um número em Z. Dado um número x qualquer, os múltiplos de x será dado por y igual a 2 vezes x vezes A, tal que A seja um múltiplo de Z. A nossa dificuldade está na definição, no estabelecimento de um valor inicial para a origem da nossa sequência. Porque o nosso conjunto Z agora ele é definido de menos infinito a mais infinito, né? Ao passo que no conjunto dos naturais eu tinha definido claramente o elemento zero como sendo o primeiro elemento. Então veja que a partir deste momento nós conseguimos definir duas estruturas muito bem elaboradas de números discretos, conjunto de números discretos. E a partir do momento que eu tenho esse conjunto de números, eu posso criar receitas para gerar os múltiplos como nós definimos anteriormente. Essas receitas que nos permitem gerar esses números são o que nós chamamos de algoritmo. E o algoritmo é uma ferramenta muito importante no momento que eu vou elaborar a execução de uma tarefa. Né? Então, dentro da programação, é importante a definição de algoritmo, ou seja, determinar quais são as etapas que vão me levar a obter um certo resultado. Vamos tomar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero saber qual é o algoritmo que gera o conjunto dos números naturais múltiplos de. Para elaborar esse algoritmo, na prática nós vamos ter que aplicar a lei de formação dos múltiplos de 7. Ou seja, múltiplo de 7 são os números x igual a 7 vezes A, tal que A é um número natural. Claro que isso significa, vou pegar o primeiro valor possível de A, o primeiro natural, que é o zero. Então, adotando A igual a zero, aplicando a nossa relação, x será 7 vezes zero. Como 7 vezes 0 é 0, então o zero pertence ao M7. Aí, pego o
adoto o próximo número natural. Agora, no caso, o A igual a 1. Aplicando a nossa lei de formação, 7 vezes 1 é igual a 7. Logo, 7 também pertence aos números naturais. E assim eu vou fazendo sucessivamente, né, indefinidamente ou até um certo limitador. Claro que à medida que eu vou gerando os nossos múltiplos, é interessante que isto vá sendo já registrado, vá sendo mostrado na elaboração do nosso algoritmo. Então, como ficaria esse algoritmo? Vamos usar aqui uma pseudolinguagem, né? Não é uma linguagem computacional, é apenas uma forma de expressar a receita de forma clara que permita a compreensão por todos. Então, qual seria o primeiro passo? Nós definiríamos A igual a 1. Então, primeiro passo, definir um valor inicial para o A, que é igual a 1. Segundo passo, mostrar, como eu quero que já ir indicando quais são os valores dentro do nosso conjunto, eu vou indicar M de 7 igual, entre chaves, estou colocando entre aspas, porque a maioria das linguagens computacionais utilizam aspas para expressar termos literais, né? Então, aspas, M7 igual a fecha parênteses, abre chaves, aspas. E aí, próxima etapa, obter o primeiro múltiplo de 7. Então, no caso, 7 vezes A, isto resultará em 0. E eu vou pedir para ele mostrar este elemento, mostrar o 7 logo em seguida. No caso, então, mostrar o B, que trará o resultado de 7 vezes A. Aí eu devo lembrar que eu tenho que separar o múltiplo encontrado do próximo múltiplo. Então, vou pedir para mostrar a vírgula. Então, ele vai colocar 0, vírgula. Peço para ele definir um novo A, o sucessor do A, que, no caso, é dado por A mais 1. O que vai nos gerar, então, agora o valor de A igual a 1. E retomar o passo 3. Então, retomando o passo 3, ele vai efetuar novamente 7 vezes 1, vai mostrar o 1, colocar a vírgula, definir um terceiro A, que agora será o 1 mais 1. Então, o nosso A será agora o 2. Retoma o passo 3, 7 vezes ao passo 3, 7 vezes 2, 14. Mostra o 14, vírgula. Mas percebam que esta estrutura vai ficar num loop indefinido do passo 7 e entre o passo 7 e o passo 3. Como que eu posso parar este looping? Claro que para parar o looping eu teria que ter algum limitador. Eu teria que ter um ponto de parada. Vamos propor que o nosso algoritmo tenha múltiplos de 7 menores que 50. Então, nesse caso, eu tenho um limite. O nosso múltiplo de 7 é menor do que 50. Claro que o nosso algoritmo muda pouco, né? Então, vou definir um A inicial igual a 0. Vou pedir para mostrar o início do conjunto M de 7 igual entre chaves. Vou pedir para que ele calcule o nosso B. Vou pedir aqui no passo 4, pedir para ele comparar. Esse B é maior que 50? Se ele for maior que 50, vamos pedir para ele fechar aqui o nosso conjunto e parar. Caso contrário, mostrar o B. Mostrar aí novamente o parênteses, a vírgula, e retomar o A mais 1. Agora, neste caso, ele vai executar o passo 3,
até o momento de o valor de A ser 8, porque 7 vezes 8 dará 56. 56 é maior do que 50, então ele deve encerrar a execução da rotina e parar a sua execução. Este exemplo, um exemplo bem simples de uma receita que levaria, utilizando a codificação correta na linguagem que eu quiser, né, que eu dispuser, executar a rotina de mostrar os múltiplos de 7, agora com um limitador menor do que 50. Finalizando, os dois conjuntos numéricos que nós analisamos nessa videoaula é a base, né, do desenvolvimento de rotina nas diversas áreas de computação. Mesmo que eu elabore rotinas com acréscimo, incremento fracionado, centésimos, décimos, esse incremento é fixo, o que leva direto o tratamento à rotina ligada aos dois conjuntos que nós analisamos. Também iremos analisar posteriormente o algoritmo de Euclides, que permite a obtenção da divisão de dois números inteiros. Por agora é só.